Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdotes. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Eu vejo os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 60 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscar uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo orações, além de você estar recebendo orações, uma palavra revelada do Senhor Deus para a tua vida, vai estar recebendo também orações todas as madrugadas, e orações durante as lives de segunda a sexta, todas as madrugadas. Uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 70 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera, Mateus 12. E também estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos 2 livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 2, Eclesiastes. Capítulo 2 contém 26 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Eclesiastes capítulo 2 contém 26 versículos. Os prazeres são vaidade. Todos os seus dias são dores e a sua ocupação desgosto. Até a noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem de seu trabalho. Vi que isso também vem da mão do Senhor Deus, pois sem ele quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante dele, o Senhor Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas o pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada. Ao Senhor Deus, isso também é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 5, Josué capítulo 5. Que contém 15 versículos.
A circuncisão em Gilgal. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos, a estes Josué circuncidou. Estavam circuncisos porque não havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no acampamento, até que sararam. Enquanto disse o Senhor a Josué: Hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito, porque o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês.
E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. Vamos aos livros. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, para o rebanho santo número 1, 69, 2,70, 1, 69, 2,70. O capítulo 9 do livro de Hebreus contém 28 versículos. Mais uma vez, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Hebreus capítulo 9, oculto no tabernáculo terrestre. No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. Glórias ao Senhor Deus. 11:59, 12:60. 11:59, 12:60. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5. Contém 25 versículos, vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam, que sejam bem estimados por digno de duplicata honra. Principalmente os que trabalham na palavra, no ensino, porque diz a Escritura, não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites a acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreendam na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Vinte e três, 47, 24, 48, 23, 47, 24, 48. Amós com 9 capítulos. Amós, capítulo 6, contém 14 versículos. Pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada e a casa pequena reduzida, e fragmentos poderão correr cavalos na rocha, poderão lavrá-la com bois. Vós, porém, haveis tornado a justiça em fel e o fruto na retidão em alógena. Vós que vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não apoderamos nós de Carnaim por nossa própria força? Pois eu levantarei sobre vós, ó nação de Israel, um povo, diz o Senhor Deus dos exércitos, que vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54.
Ruth com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, que contém 22 versículos. Ruth e Noemi, pelo que se levantaram a voz e tornaram a chorar, então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, se não seja a morte, me separar de ti. 9:61, 10 e 62. 9:61, 10 e 62. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6. Que contém 18 versículos, exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós está retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto falo como aos filhos. Abri também o vosso coração, não vos aprendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. 19:51, 20 e 52, 19:51, 20 e 52. 2 Reis com 25 capítulos. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Contém 27 versículos. A cura de Naamã. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe o mensageiro dizendo: vai, levanta-te 7 vezes no Jordão, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e será purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria o pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abane e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. 35 e 36. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 16. Lucas, capítulo 16, para o rebanho santo, número 35 e 36. Capítulo 16 do livro de Lucas. Contém 31 versículos. O rico e Lázaro, pois tenho 5 irmãos que ele lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento.
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum de nós, algum dos mortos, fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos voltem à vida. Vinte e sete, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 3, Zacarias, capítulo 3. A quarta visão. Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tira-lhe estes trajes cujo a Josué disse, sujos, esses trajes sujos, perdão. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes finos. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13, para o Rebanho Santo, de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 13. O capítulo 13 do livro de Neemias contém 31 versículos, as últimas reformas de Neemias. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios do templo do Senhor Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Então também soube que as porções dos levitas não lhe foram dadas, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham retornado cada um para suas terras. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei por que se negligenciou o templo do Senhor Deus. Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 6. Números, capítulo 6. O nazireado. Contém 27 versículos. Lucas, capítulo 6. Durante todo o tempo do seu nazireado será santo ao Senhor.
Se alguém subitamente morrer junto a ele contaminando assim o cabelo que consagrou no 7º dia, o dia da sua purificação, rapará a cabeça. No 8º dia trará o sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombios e entrarás na tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu por causa do morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Escreveu com as palavras à igreja mais Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles. Não nos recebe, pelo que se eu for, trarei a memória em obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Atos com 28 capítulos. Capítulo 17. Atos, capítulo 17. Contém 34 versículos. Paulo em Tessalônica e em Bereia, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombavam e outros diziam: sobre isso te ouvimos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia juntaram-se alguns homens e a eles e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Dâmaris, e com eles outros. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Contém 66 versículos. Mais uma vez, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, tempo, quantidade, matemática e números, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 34, 38, 33 e 37. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46.
Gênesis com 50 capítulos. Gênesis capítulo 26. Contém 35 versículos. Isaque e Abimeleque. Houve uma fome na terra além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e eu serei contigo. E te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. 5:65, 6 e 66. 5:65, 6 e 66. 2 Coríntios com 36 capítulos. Capítulo 2. Segunda Crônicas, capítulo 2, contém 18 versículos. Preparativos para a construção do templo. Salomão deu ordens para edificar um templo ao nome do Senhor, como também um palácio para seu reino. Designou Salomão 70.000 homens como carregadores, 80.000 homens cortadores de pedras da montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar um palácio em que morasse. Assim também fazer comigo. Ora, estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus e consagrá-lo a ele, para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua de Israel. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 1 Coríntios com 16 capítulos. Primeira Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 7 contém 40 versículos. O casamento. Ora, quando as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, por causa da prostituição, porém cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher o que é devido e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3 contém 31 versículos. A justificação pela fé, agora porém se manifestou sem a lei a justiça do Senhor Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça do Senhor Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo para
todos e sobre todos os que creem não há distribuição, pois todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor nosso Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora na tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia retirado pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção!
Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. 1 Reis, com 22 capítulos, e João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Contém 34 versículos. Fama e sabedoria de Salomão. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E eles eram os príncipes que tinham Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorefe, e Aías, filho de Cisa, secretário, Josafá, filho de Ailude, cronista, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes. Glórias ao Senhor Deus. O último livro de hoje é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 5. João, capítulo 5, é o último livro de hoje. Que contém 47 versículos. A vida por intermédio do Filho. Assim, porque o Senhor Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só quebrava o sábado, mas também dizia que o Senhor Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Senhor Deus. O Senhor Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente.
Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. Senhor Deus, falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra revelada. O 19, Hebreus capítulo 9. Você que mentalizou o 19, Hebreus capítulo 9. Você que mentalizou o 9, 1 Timóteo capítulo 5. Você que mentalizou o 10, Amós capítulo 6. Você que mentalizou o 11, Ruth capítulo 1. Você que mentalizou o 20, 2 Coríntios capítulo 6. Você que mentalizou o 2, 2 Reis capítulo 5. Você que mentalizou o 16, Lucas capítulo 16. Você que mentalizou o 22, Zacarias capítulo 3. Você que mentalizou o 15, Neemias capítulo 13. Você que mentalizou o 7, Números capítulo 6. Você que mentalizou o 7, Números capítulo 6. Você que mentalizou o 14, 3 João, vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de Atos capítulo 17. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Lamentações capítulo 3. Você que mentalizou o número 8, vai meditar no livro de Gênesis capítulo 26. Você que mentalizou o número 1, vai meditar no livro de 2 Crônicas capítulo 2. Você que mentalizou o número 4, vai meditar no livro de 1 Coríntios capítulo 7. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de Romanos capítulo 3. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Sofonias capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Reis capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 18, vai meditar no livro de João capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de Joel, capítulo 5. Glórias ao Senhor Deus. E eu já vou repetir os números que foram sorteados. Mas antes eu vou ler um dos nossos desafios. Perdão, atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou outra forma de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia. Para buscar a presença do Senhor Deus em particular, são 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. E eu vou falar um de nossos avisos. Atenção todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana são sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Eu vou repetir para vocês o número que foram sorteados. 19, Hebreus 9, o 9, 1 Timóteo 5, 10, Amós 6, o 11, Ruth 1, o 20, 2 Coríntios 6, o 2, 2 Reis 5, 16, Lucas 16, o 22, Zacarias capítulo 3, o 15, Neemias capítulo 13, o 7, Números capítulo 6, o 14, 3 João, o 3, Atos 17, o 12, Lamentações 3, o 8, Gênesis 26, o 1, 2 Crônicas 2, o 4, 1 Coríntios 7, o 13, Romanos 3, o 21, Sofonias capítulo 3, o 5, 1 Reis capítulo 4, o 18, João capítulo 5, o 6, Eclesiastes 2, o 17, Josué capítulo 5. Antes de
Deu-lhe mais um aviso, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. Assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti teu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, também tem a flexibilidade nos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada. Na Igreja Bendita para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, Bangladesh, da Dinamarca, vocês também da Itália, da Alemanha, da Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.